Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando Engenharia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sueli, sou engenheira civil e este é o canal que vai tirar todas as suas dúvidas sobre engenharia civil. No vídeo de hoje eu trouxe um assunto bem importante com relação a instalações hidrossanitárias. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a pressão e a vazão no chuveiro. Então aí, se alguém está com problema na hora de dimensionar a pressão e a vazão do chuveiro não estar sendo atendida, então aqui eu vou dar algumas dicas que podem te ajudar a dimensionar essa pressão e essa vazão de forma que atenda ao chuveiro. Okay? Nós sabemos aí que o chuveiro ele tem um processo de pressão e vazão um pouquinho complicado por questões da altura da caixa d'água, quando ele está ligado à caixa d'água. Então, nós vamos aí tratar desse assunto e falar algumas possíveis soluções para esse dimensionamento. Então, já vai dando like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha e comenta e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações aqui do canal, ok? Então, se você está com alguma dúvida ou com problemas no dimensionamento da pressão e vazão do chuveiro, continua aqui comigo que nós vamos falar tintim por tintim sobre esse assunto e as soluções que você pode estar aplicando aí no seu dimensionamento para resolver esse problema. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o chuveiro. O chuveiro ele é um equipamento de utilização de água que exige pelo menos 10 kPa de pressão para que ele tenha uma vazão suficiente para o uso. Só que o problema do chuveiro é que a tubulação ela tem que descer pela parede e subir até o chuveiro. E o chuveiro normalmente é instalado a 2,10 metros a 2,15 metros de altura. E o registro fica entre 1,10 metro a 1,20 m. Então, ele tem que descer e subir novamente para a colocação do registro ali. Ok? Então, ele exige uma pressão para ter uma vazão necessária. E o aconselhamento que nós profissionais orientamos os clientes é que o chuveiro seja ligado no sistema de distribuição direto, que é o sistema que vem com a pressão da concessionária. Porque a pressão que vem da concessionária, ela é suficiente para todos os equipamentos de utilização de água, exceto para válvula de descarga do vaso sanitário, porque como a pressão é muito forte, a válvula ela desgasta com mais facilidade, então tem que ficar trocando. Então, a válvula nós aconselhamos a deixar na caixa da água, mas o chuveiro nós aconselhamos a colocar pelo sistema direto-rua para atender a pressão aí do chuveiro. Mas enfim, tem como colocar o chuveiro na caixa d'água? Sim, tem como. Tá? Aí nós vamos falar um pouquinho dos problemas que podem ocorrer e como que nós podemos solucionar no dimensionamento, ok? Então, só para relembrar aqui um pouquinho, o sistema direto, né, o sistema de distribuição direto é aquele sistema que a residência não tem a caixa da água, tá? A tubulação vem direto da concessionária, entra para dentro da residência e faz a distribuição nos samais do banheiro, da cozinha e da área de serviço. E o sistema indireto, né, tendo dois, né, o sistema indireto com bomba e o sistema indireto sem bomba, para quem tem curiosidade de conhecer um pouquinho melhor sobre os sistemas de distribuição, eu vou deixar o card aqui em cima, tá? Aqui ou aqui, tá? O sistema indireto, ele é o sistema em que primeiro é abastecido a caixa da água e depois a caixa da água faz a distribuição aí para os ramais. Mas também tem o sistema misto, que é quando se utiliza parte dos equipamentos na pressão do sistema direto e parte dos equipamentos na pressão da caixa da água, que é pelo sistema indireto. Okay? Então, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu postei algum tempo atrás, que ele está bem explicadinho os sistemas de distribuição, ok? Então, vamos lá. O dimensionamento do ramal. Então, para nós compreendermos
como funciona a questão do dimensionamento e como que se apresenta a falta de pressão no dimensionamento, nós vamos fazer um estudo de caso aqui, ok? Com o ramal de um banheiro normal, ok? Com alguns equipamentos de utilização de água. Então, agora nós vamos passar para a tela do meu computador, que lá eu vou explicar melhor quais são os equipamentos que vão estar ligados no ramal e como nós podemos solucionar o problema de pressão e vazão do chuveiro, ok? Então, esse estudo de caso é em cima de um chuveiro que está apresentando aí a falta de pressão. Então, só para lembrar aqui, o chuveiro geralmente fica instalado, tá, a uma altura de 2,10 metros a 2,15 metros, ok? E o registro do chuveiro fica dimensionado, fica, né, ali instalado a uma altura de 1,10 metro a 1,20 metro. Altura, então os dados da edificação eu vou passar para vocês na tela do meu computador. Então agora vamos para lá que eu vou explicar tintim por tintim quais são os dados e como que nós vamos solucionar este problema, ok? Bom, pessoal, nós estamos aqui então na tela do meu computador. O estudo de caso vai ser em cima da verificação da pressão do chuveiro de uma casa térrea, tá? O pé direito dessa casa tem 3 metros de altura, ou seja, né, do piso acabado até o teto tem 3 metros de altura e mais 10 centímetros de laje. Então, o total de altura tem 3,10 metros. Vocês já vão ver por que isso aqui é importante, essa altura. Tá? A altura de instalação do chuveiro é de 2,10 metros a 2,15 metros e a altura do registro é de 1,10 metros a 1,20 metros. No ramal do banheiro vai conter os seguintes equipamentos de utilização de água. Um vaso sanitário com caixa de descarga, que é aquele da cordinha, não é a caixa acoplada, tá, pessoal? É a caixa que tem a cordinha. Um lavatório, a banheira e um chuveiro tipo ducha. Então, são 4 equipamentos de utilização de água. Os pesos, então, para o vaso sanitário, ele tem um peso de 0,3. A banheira tem um peso de 1, o lavatório de 0,3 e o chuveiro de 0,4, totalizando, então, um peso igual a 2, tá? Então, a 4, 0,4, 0,7, 0,4, 0,7, 1, mais 1, 2. Então, fechou aqui o total de 2, tá? Eu já volto nessas conexões aqui, tá, pessoal? Vamos primeiro aqui, ó. Com o cálculo da vazão, né, pelo peso, nós vamos ter uma vazão de 0,42 litros por segundo, que vai dar, cruzando as informações de peso mais vazão, pelo ábaco nós temos um diâmetro de 20 milímetros para essa tubulação aqui, para esse ramal aqui, tá? A velocidade vai fechar em 1,35, né, 1,35 metros por segundo, que está abaixo de 3 metros, tá ok? E o peso, a perda de carga, na verdade não é o peso, a perda de carga distribuída vai ser igual a 0,126, 0,13, tá? Metros por metro. O comprimento total, daí nós trabalhamos com 3 comprimentos, né? O comprimento total, o comprimento equivalente e o comprimento real. O comprimento real, que é o comprimento, né, a altura da tubulação, ele é os 3,10 metros, tá? Porque tem 3,10 metros de caída, de caída da tubulação, de altura aí da caixa d'água até o piso, tá? O comprimento total, então, vai ser o comprimento real, que é os 3,10 metros, e o comprimento equivalente, que é 19,10. Aonde que eu cheguei com esse valor aqui, tá? É aqui, ó. Para esse sistema de tubulação, nós vamos utilizar 3 curvas, que são as conexões, né, os pesos das conexões. Então, a perda de carga localizada é o peso das conexões. Então, aqui nós vamos utilizar 3 curvas de 20 milímetros, 3 T's de passagem direta de 20 milímetros, 4 cotovelos de 20 milímetros, um registro de globo aberto para 20 milímetros. E isso daqui, então, nós vamos multiplicar. O peso da curva é 0,4. Multiplicado por 3, fechou em 1,2. Os T's, né, eles têm peso de 0,7 multiplicado por 3 igual a 2,1. Os cotovelos ou joelhos, para quem aí for procurar
na literatura técnica tem essa variação de cotovelo e joelho, tá? Aqui eu coloquei como cotovelo. Ele vale 1,1 vezes 4, 4,4. E o registro de globo aberto, ele vale 11,4. Fazendo o somatório de 1,1 mais 2,1 mais 4,4 mais 11,4, fechou em 19,10, tá? Então, 19,10, que é o comprimento equivalente, mais o comprimento real de 3,10, fechou em 22,2, ok? A perda de carga total vai ser o comprimento total vezes a perda de carga distribuída. Então, 22,2 vezes 0,126, fechou em 2,79. A pressão disponível é 3,10, 3,10 metros, que é a pressão de altura aí do pé direito, tá? Então, aí a tubulação, ela tem essa altura de 3,10 metros para a altura no sentido de metros de coluna de água, tá? Então, ela tem essa altura aí. A altura do pé direito é a pressão disponível, ok? Então, a pressão disponível 3,10 metros. E a pressão fornecida no sistema, ele vai ser a pressão disponível menos a perda de carga total, ou seja, 3,10 metros menos 2,79 que nós tínhamos encontrado aqui. E isso daqui vai fechar em 0,3. Para mim transformar de MCA para KPA, eu multiplico por 10, tá? Então, o que vai acontecer? 0,3 vezes 10, eu tenho 3 KPAs. O chuveiro precisa no mínimo de 10. Então, aqui eu não consigo fornecer pressão suficiente para que haja a vazão necessária para esse chuveiro. Eu precisaria ter uma altura do pé direito de 3,79 metros. Assim, 3,79 metros menos 2,79 fecha 1 vezes 10, 10 kPa. Ok? Para mim ter essa altura de 3,79, eu precisaria erguer a caixa d'água 69 centímetros, né? Porque 3,79 menos 3,10 fica 0,69 centímetros. Então, quase 70 centímetros aí a caixa da água. Então, qual que é a solução? Primeira solução seria diminuir o diâmetro. Porém, o diâmetro já é o diâmetro mínimo de 20, não tem um diâmetro menor que 20. Então, eu vou descartar essa possibilidade. A segunda opção é mudar o vaso sanitário de caixa para válvula. Então, fazendo essa alteração, né, tirando o vaso sanitário do ramal, passando ele para uma válvula, ele fica com um ramal só para ele. Então, eu tiro ele do ramal, coloco uma válvula e nós temos ali um vaso sanitário com válvula, ok? Que também é mais confortável, vamos falar, né? O ramal, então, vai ficar com um peso diferenciado, porque eu retirei o vaso sanitário do ramal. Então, aqui nós não temos mais o vaso sanitário, tá? Eu vou retirar o vaso sanitário daqui. Vai ficar só banheiro, lavatório e chuveiro. O vaso vale 0,3, então 2 menos 0,3, eu tenho aqui, então, 1,7. Peso de 1,7, tá? A vazão vai modificar, ela vai passar para 0,39 litros por segundo, o diâmetro permanece o mesmo. A velocidade, como eu diminuí a vazão, a velocidade também ela reduz um pouquinho, né? Ficou 1,24 metros por segundo. E a perda de carga distribuída também reduziu para 0,11 metros por metro. Utilizando ali, claro, as conexões elas vão modificar também, né? Nós vamos ter aí a redução de um T e de um cotovelo, então vai ficar 4 curvas, gerando um valor de 1,6, 2 T's gerando um valor de 1,4, 3 cotovelos gerando um valor de 3,3. O registro de globo aberto, que é 11,4, vai fechar então um comprimento equivalente de 17,7. Antes nós tínhamos 19. Cadê aqui? 19,10. Agora nós temos 17,7, né, que é a perda de carga localizada. A perda de carga localizada mais a perda de carga real, né, 17,7 mais 3,10, fechou em 20,8.
Então, aqui o comprimento total é de 20,8 vezes a perda de carga distribuída, de 0,11, né, que está aqui. Nós vamos ter uma perda de carga total de 2,28. Já reduziu bastante. Nós tínhamos 2,79, agora nós temos 2,28. A pressão disponível é 3,10 metros, não alterou, né? Então, 3,10 metros menos 2,28, ele vai gerar um valor de 0,812. Vezes 10 para transformar em kPa, 8,12. Quase 10, mas ainda não atingiu o 10 necessário para fornecer a pressão suficiente para o chuveiro, né? Então, se nós formos verificar aqui, eu precisaria de mais 18 centímetros, né? Porque daí ficaria 3,28 menos 2,28, fecharia em 10 aqui, fecharia em 1 vezes 10, que daria 10 kPas, ok? Então, nós precisamos erguer a caixa 18 centímetros. Óbvio que exatamente 18 centímetros vamos arredondar para 20. Ok? Então, vamos erguer 20 centímetros a caixa. Ó, de 70 já passou para 20 só com a retirada do vaso sanitário. Tá? Então, a nova altura agora da caixa, ela vai ser os 3,10 metros, que é o pé direito mais a laje, e mais 20 centímetros que nós vamos erguer a caixa da água. Então, fechou em 3,30 metros. Recalculando, né, nós temos o peso vai ser o mesmo, de 1,7, a vazão 0,39 litros por segundo, o diâmetro de 20 milímetros, a velocidade de 1,24 metros por segundo, a perda de carga distribuída de 0,11 metros por metro, e o total, né, o comprimento equivalente vai ser o mesmo, de 17,7, nós não vamos alterar as conexões. Nós vamos ter um comprimento total, então, de 17,7 mais 3,30, que vai alterar, né? Agora nós vamos ter 3,30 metros. Vai gerar aí uma perda de carga total de 21 metros. Opa, uma perda de carga total não, um comprimento total de 21 metros. Tá? Desculpa o erro. Um comprimento total de 21 metros. A perda de carga total vai ser o 21 metros vezes a perda de carga distribuída, que vai gerar um valor de 2,31. A pressão disponível agora é 3,30 metros, então 3,30 metros menos 2,31 vai gerar 0,99, aproximadamente 10, né? Mas ainda deu 9,9 kPa. Precisa erguer a caixa mais 10 centímetros, tá? Então, nossa nova altura vai ser 3,40. Ok? Então, vamos recalcular para 3,40 metros. Todos os dados serão os mesmos, né? O comprimento total ele vai modificar, vai ser 17,7 mais os 3,40 metros agora, né? E vai gerar um valor de 21,1 metros. 21,1 vezes a perda de carga distribuída, que é 0,11, vai gerar um valor de 2,32, desculpa. A pressão disponível é 3,40, então 3,40 menos 2,32 vai gerar um valor de 1,08 vezes 10, 10,8 kPas. Fechou então aqui, né, o valor. Nós temos aqui então o valor de 10 kPa e nós vamos ter que subir a caixa da água para 3,40 metros. Então, nós tínhamos inicialmente 3,10 metros, né? Então, 3,40 metros menos 3,10 metros, nós temos aí, então, 30 centímetros para erguer a caixa da água, tá? Para ela conseguir fornecer a pressão suficiente para que haja vazão suficiente no chuveiro, ok? Mas será que ela passaria com 3,35? Porque aqui ele deu 10,08. Será que ele passaria com 3,35? Então, aqui, o comprimento equivalente vai ser o mesmo, né? O comprimento total vai ser o comprimento equivalente, que é 17,7 mais 3,35, né? Alterando de 3,40 para 3,35. Ele geraria um valor de 21,05, que multiplicado pela perda de carga de 0,11,
a perda de carga distribuída, né, de 0,11, ele fecharia em 2,31, 2,32, ok? A pressão disponível seria 3,35, então 3,35 menos 2,32, eu teria um valor aqui de 1,03. Multiplicados por 10, passaria com 10,3 kPa. Já atingiria 10 kPas aqui. Então, não necessitaria exatamente subir 30 centímetros. Poderíamos subir apenas, né? Vamos fazer a conta aqui. 3,35 menos 3,10, nós teríamos aí um valor de 0,25 metros. 25 centímetros a gente já conseguiria atingir a pressão necessária. Poderíamos, então, erguer a caixa 25 centímetros e resolver o problema. Diminuir a tubulação não daria, pois o diâmetro já é 20 milímetros, que é o mínimo a ser utilizado. Ok, pessoal? Então, pessoal, essas foram as soluções, né, para essa residência, para esse estudo de caso. A primeira solução sempre é reduzir o diâmetro da tubulação, né? Só lembrando que para fazer a redução do diâmetro da tubulação, a tubulação ela tem que estar acima de 20 milímetros, com diâmetro acima de 20 milímetros, porque 20 milímetros é o menor diâmetro que nós temos comercialmente hoje, né? Nós não encontramos um diâmetro menor para tubulação de água fria. Antigamente tinha-se a tubulação de 15 milímetros, mas hoje ela não é mais comercialmente fabricada. E dificilmente a gente consegue encontrar aí nas lojas de materiais de construção uma tubulação de 15 milímetros. Então, a menor que nós temos hoje disponível ou em maior quantidade no mercado é a de 20 milímetros. Então, se a tubulação tem 32 milímetros, dá para reduzir para 25. E se a tubulação tem 25, dá para reduzir para 20. Mas no nosso caso, aqui no nosso estudo de caso, a nossa tubulação já tinha 20 milímetros e não tinha como nós reduzirmos mais, né? Então, essa solução nós descartamos. Só uma questão com relação à redução do diâmetro do ramal, tá, pessoal? Tomar cuidado com a velocidade da água na tubulação, porque a velocidade ela é inversamente proporcional ao diâmetro. O que isso significa? Isso significa que se eu diminuir o diâmetro da tubulação, se eu reduzir o diâmetro da tubulação, eu aumento a velocidade da água dentro da tubulação, porque a vazão ela permanece a mesma. A vazão que entra na tubulação é a mesma que vai sair, tá? Então, se eu reduzo o diâmetro, eu aumento a velocidade. Se eu aumento o diâmetro, eu reduzo a velocidade. Então, elas são inversas. Ok? Então tem que tomar esse cuidado na hora de reduzir o diâmetro da tubulação. Às vezes reduz o diâmetro, mas aumenta a velocidade. E a norma já orienta aqui, não se deixe a velocidade passar de 3 metros por segundo dentro da tubulação, para não dar o golpe de pressão, tá, pessoal? Então só esse cuidado que tem que tomar aí no dimensionamento quando for reduzir o diâmetro da tubulação, ok? A segunda solução que foi a que nós optamos, que é retirar um equipamento de utilização de água do ramal, né? Então, no ramal do banheiro nós tínhamos o vaso sanitário com caixa, né? Então, como ele não tinha sido construído ainda, estava apenas na fase de dimensionamento e projeto, nós alteramos o vaso sanitário, nós passamos o vaso sanitário para válvula de descarga, deixamos ele com o ramal apenas dele, como a norma orienta, né? O vaso sanitário com válvula tem que ter um ramal só dele. E retiramos ele do ramal geral do banheiro, né? Então, a gente reduziu o peso do ramal do banheiro, né? E isso forneceu aí mais pressão para os equipamentos de utilização de água. Mesmo assim, a gente ainda não conseguiu atingir a pressão necessária do ramal, né? Mas aí nós optamos pela terceira solução, que é subir a caixa da água, aumentar a altura da caixa da água. Porém, como nós pudermos ver, inicialmente a caixa da água teria que subir 70 centímetros. Com a retirada do vaso sanitário, a gente conseguiu aí um valor de 25 centímetros de altura da caixa da água a mais do que ela já tinha, né? Então, ao invés, né, de nós subirmos 70 centímetros,
a gente subiu apenas 25, tá? Ali na última conta a gente fechou em 30, né? Mas verificando a possibilidade ali, né? Eu resolvi verificar mais uma terceira vez, uma quarta vez, né? A possibilidade e fechou com um valor ali, os 10 KPAs fechou com um valor de apenas 25 centímetros. Então, é uma solução que vai gerar para o teu cliente o conforto de ele subir apenas 25 centímetros a caixa d'água, que é fisicamente possível dentro da residência, sem a necessidade de ele ter que retirar a caixa d'água para fora da residência. Ok? Porque algumas pessoas elas ficam desconfortáveis com essa solução de ter que retirar a caixa d'água para fora, né? Então, e sem contar que a caixa d'água para o lado de fora, ela é mais propícia à contaminação da água reservada, né? Então, nós conseguimos aí solucionar esse problema. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, pessoal, manda no e-mail, eu vou deixar o e-mail aqui no descritivo do vídeo. Também, se vocês quiserem seguir o nosso Instagram, vou deixar aqui também o Instagram e o site. Lá no site tem bastante assunto, tem bastante conteúdo bem interessante para quem tem aí curiosidades. Ok, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.